Fala pessoal da turma ITA, bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez, eu sou o professor Marcelo Batista e hoje nós discutiremos sobre mais um tema de redação. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos tratar sobre o nosso tema de número 8, que também é um tema muito importante para nós, e nós vamos fazer toda a nossa análise completinha desse tema de tanta relevância. Nós vamos pegar tanto o parágrafozinho inicial, os textos motivadores, e aí nós vamos cercar o enunciado, e a partir do enunciado a gente tem a nossa discussão sobre esse tema tão relevante. Vamos lá? Então, ótimo, vamos lá. Primeiro, nosso parágrafozinho inicial, que já ajuda bastante para que a gente consiga organizar o nosso texto. Os brasileiros passaram mais de 3 horas por dia usando o celular em 2018. Essa média colocou o país em 5º lugar num ranking global de tempo dispendido com o celular. O dado é do relatório Estado de Serviços Móveis. Esse dado demonstra um comportamento de vício característico do século XXI e aponta para possíveis nefastas consequências sociais e psicológicas para os indivíduos que usam excessivamente esse aparelho. A partir da leitura dos excertos e da charge apresentados a seguir, redija um texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa. Os textos poderão servir como subsídios para sua argumentação, mas não devem ser integralmente copiados. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar, pelo nosso parágrafozinho inicial, qual poderia ser o nosso tema. A gente percebe, por esse parágrafo inicial, que possivelmente o nosso tema vai tratar sobre esse uso excessivo do telefone celular e sobre um possível vício relacionado a esse uso excessivo. Isso que a gente precisa confirmar nos outros textos motivadores, que vão ajudar também para a gente perceber possíveis recortes relacionados a esse tema. E aí nós passamos para o nosso texto de número 1. No mundo em que vivemos, a todo instante, queremos estar conectados ao celular, seja para trabalhar ou atualizar nas redes sociais, brincar com algum jogo. Porém, de acordo com especialistas, cada vez mais o brasileiro está refém desse aparelho. E o vício em celular pode até mesmo ser comparado ao vício em drogas. De acordo com Mário Louzan, médico psiquiatra formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, é possível aliar os comportamentos de quem utiliza um entorpecente a quem não deixa o aparelho de lado. O princípio de qualquer dependência é muito parecido, seja químico ou comportamental. Você tem desejo intenso de buscar aquilo. O segundo aspecto é a síndrome de abstinência. Quando fica sem usar, você tem reações de ansiedade e irritabilidade. E o terceiro ponto é a tolerância. O uso contínuo faz a pessoa querer aumentar a dose para ter o mesmo efeito. Explica. Texto 1 mostra para nós a questão do vício no uso da tecnologia. Ele especifica e detalha como esse vício funciona, quais seriam os problemas relacionados a esse vício. Então, primeiro, lá no parágrafo inicial, a gente viu essa questão do uso excessivo, vimos um toquezinho falando de vício. No texto número 1, a gente já consegue perceber de maneira mais implícita a discussão sobre esse vício. E aí nós vamos para o nosso texto de número 2. Texto 2. Não se pode esquecer que a marca de se tornar adolescente neste século é a marca de ter experiências na internet. A geração atual é a primeira formada a partir de likes e blocos, carinhas sorridentes e carinhas furiosas. Ao mesmo tempo que experimenta a possibilidade de deletar o que ou quem perturba, enfrenta a impossibilidade de deletar seus vestígios para sempre. Estrear na vida e já ser condenado à memória eterna. Ser formado na impaciência dos segundos e na sobreposição dos tempos. Acreditar que um vídeo de mais de 1 ou 2 minutos ou um texto de mais de 2 parágrafos são longos demais. Arriscar-se nas redes sem os limites do corpo, podendo ser algo no minuto e outra coisa inteiramente diferente no minuto seguinte. Mas, ao mesmo tempo, sentir os efeitos profundos dos estímulos digitais no corpo, os dias acelerados que se emendam e a fábrica de ansiedade, a impossibilidade da desconexão, a vida editada e feliz de todos, enquanto dentro de você a tristeza é vivida como fracasso no mundo de tantos bem-sucedidos de Facebook, sem saber quem ou o que é real ou fake. No vídeo postado dias atrás pelo Channel 4 News, Jaron Lanier, filósofo da internet e criador
da realidade virtual, sugere que os adolescentes deveriam abandonar as redes sociais por pelo menos algum tempo. Somos fisgados por um esquema de recompensas e punições, em que as recompensas acontecem quando você é retuitado por outros e as punições quando você é maltratado por outros nas redes, diz. Essa manipulação, segundo Lanier, não é tão dramática quanto o vício em heroína ou o vício em jogo, mas obedece o mesmo princípio. Deixa as pessoas ansiosas e irritadas e torna especialmente os adolescentes depressivos, o que pode ser muito grave, afirma. Ainda a quantidade de evidências e estudos científicos. O exemplo mais assustador é a correlação entre o aumento do suicídio entre adolescentes e o aumento do uso das redes sociais. Nós temos, gente, nesse texto 2, evidentemente, essa questão do uso excessivo das redes sociais, e além desse uso excessivo, nós temos uma discussão nesse texto número 2 dos malefícios que podem ser gerados por esse uso excessivo das redes por parte de crianças, adolescentes, por parte da geração atual. E aí passamos para o nosso texto de número 3. Talvez você esteja lendo essa notícia através de seu celular, ou talvez esteja passeando por essas primeiras linhas, pensando nas possíveis notificações que deverá receber nos próximos minutos, preparando-se para alcançar o celular por perto. Esse impulso já característico de nossa realidade contemporânea é o que nos faz interagir nada menos do que 2.617 vezes ao dia, em média, com nossos smartphones. Isso quer dizer que gastamos cerca de 145 minutos ou 2 horas e 25 minutos tocando, rolando ou pressionando a tela de nossos dispositivos eletrônicos. Para alguns, essa interação é tão forte que ficar longe do celular pode gerar a sensação de nomofobia, pavor de estar distante do aparelho. A necessidade de estar sempre conectado, em alguns casos, é preocupante e pode ser considerada um vício, tal como o uso excessivo de substâncias psicoativas. É isso que aponta novo estudo realizado na Universidade Estadual de São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos. Em uma análise com 135 estudantes da Universidade Estadual de São Francisco, os autores do mesmo estudo avaliaram que pessoas que usavam seus aparelhos com mais frequência se sentiam mais isoladas, sozinhas, deprimidas e ansiosas. De acordo com cientistas, essas sensações são consequências que surgem quando as interações cara a cara são substituídas por uma comunicação sem linguagem corporal e outros sinais reais. Esses mesmos participantes também mostraram que funcionar como multitarefas enquanto estudam, comem, assistem às aulas e consomem algum tipo de mídia. Porém, esse constante número de atividades não permitem que seus corpos e mentes tenham tempo para relaxar e autorregenerar. Segundo os pesquisadores, devido à falta de descanso, todas as atividades são realizadas sem foco necessário e são feitas pela metade, já que a atenção desses estudantes é dividida e não concentrada. Para os outros autores do estudo, o vício pelo mundo digital não é culpa dos indivíduos, mas o desejo das corporações e empresas de tecnologia em aumentar seus lucros. Assim, eles investem em ampliar o número de notificações, vibrações e outros alertas em celulares e computadores e concentrar nossa atenção ali, acionando os mesmos caminhos cerebrais que antes funcionavam fazendo alertas de perigo iminente, como ataques de animais. Porém, agora somos dominados por esses mecanismos que antes nos protegiam e garantiam nossa sobrevivência para consumir informações triviais, informou o pesquisador. Esse texto de número 3 também fala sobre esse uso excessivo de tecnologia no cotidiano, mostra o quanto as pessoas estão realmente dependentes dessa tecnologia na realidade brasileira e problematiza essa questão do próprio vício. E aí nós passamos para o texto 4, que faz também uma associação ao vício. Você tem um cara que fala assim, tem fogo com cigarro na mão. Esse tem fogo com cigarro na mão nesse desespero todo é obviamente relacionado ao vício. E aí depois você vira um cara com celular, tem Wi-Fi com o mesmo desespero e a mesma apreensão no olhar que o primeiro. E aí a gente percebe que existe essa comparação entre o uso da tecnologia e o próprio vício. E aí está ficando até fácil para a gente descobrir qual pode ser e qual será, de fato, o nosso tema. O nosso tema aqui está. O vício nas tecnologias digitais. Claro, gente, eu poderia ter colocado, além do vício, eu já poderia ter feito algum recorte, né, falando de repente entre os jovens, entre os adolescentes, mas como essa questão dos jovens não apareceu especificamente em todos os textos, eu deixei no nosso enunciado
o vício nas tecnologias digitais. E aí, ao longo do texto, você vai lembrar de trazer como exemplo a própria questão da juventude, das crianças, e aí a gente consegue se organizar direitinho em relação à nossa discussão. Esse tema é muito rico, dá para a gente trazer várias discussões específicas, porque é um tema bem interessante, e vamos ver então o que eu sugeriria para que você colocasse nos seus argumentos. Bom, em primeiro lugar, né, esse vício ele só acontece hoje porque nós temos uma facilidade muito grande de acesso. Se a gente não tivesse tanta facilidade assim de acessar as tecnologias, a gente não teria um vício tão grande e tão problemático. Esse vício ele acontece porque no século XXI é muito fácil a gente obter esse acesso à tecnologia. Cuidado, não estou falando que esse acesso à tecnologia é necessariamente algo ruim, mas é um fato do século XXI. No século XXI, esse acesso é muito mais amplo. É interessante que você discuta, por exemplo, sobre o conceito da sociedade do espetáculo, o conceito do Guy Debord, que é muito interessante. Quando a gente fala que hoje, como nós temos esse acesso muito frequente e muitas vezes a gente precisa, de certa forma, de uma aprovação no mundo virtual, é como se a gente tivesse uma tendência a espetacularizar o nosso cotidiano nas redes para ter o que a gente chama de reconhecimento nessas redes digitais, o que é um grande risco, o que é um grande problema e pode fazer, inclusive, com que as pessoas se tornem reféns desse processo. Falando em reféns desse processo, eu não sei se você gosta e está acostumado a assistir Black Mirror, mas em Black Mirror tem um episódio maravilhoso que discute sobre isso, que é o Queda Livre. Queda Livre é o primeiro episódio da terceira temporada. Ele mostra sobre uma personagem que queria comprar um imóvel em um lugar que ela considerava perfeito, só que ela vivia numa sociedade que não bastava você ter dinheiro. Além de dinheiro, você precisava de ter o reconhecimento social nas redes. Então, ela precisava de uma avaliação, se eu não me engano, acima de 4,5. E aí ela começa a viver uma vida extremamente falsa em busca desse reconhecimento nas redes sociais. E quando a gente vê isso, é interessante a gente perceber, né? Até que ponto as pessoas no século XXI têm essa busca excessiva por reconhecimento, esse vício excessivo na internet que faz com que essa situação seja cada vez mais desagradável. Tem um filme muito interessante que é o Ela. O Ela discute também sobre essa relação dos indivíduos com a tecnologia. No filme, nós temos um personagem principal que ele é literalmente viciado em tecnologia, ele está se sentindo extremamente sozinho, e aí ele consegue um determinado programa que imita a voz de uma mulher. E a voz dessa mulher, que tem inteligência artificial, ela começa a falar, e se comunicar, conversar com ele, de acordo com os gostos que ele mesmo tem. E aí você já sabe que essa situação seria extremamente problemática, e esse cara ele vai se apaixonar por essa voz artificial. E aí a gente entra nessa discussão da própria inteligência artificial e quais são os problemas que podem ser gerados por ela. Se a pessoa é viciada demais em tecnologia, se essa pessoa tem uma dependência tão grande assim, em tecnologia, infelizmente é possível que as pessoas acabem se apaixonando por ela ou coisa do tipo, por mais que isso esteja na ficção, é algo que você consegue amarrar ao seu texto. Tem uma coisa também que é muito legal quando a gente discute, que esse vício na tecnologia ele tem feito com que algumas pessoas meio que confundissem ou esperassem do mundo real a mesma coisa que a gente tem no mundo virtual. O Bauman, Zygmunt Bauman, sociólogo contemporâneo, ele discute muito sobre a ideia do amor líquido, que é essa ideia que a gente tem de hoje as pessoas elas terem um amor que é muito temporal, elas terem um amor com muita fluidez, algo que, de certa forma, não seria definitivo, algo que acabaria com muita facilidade. O Bauman mesmo não acredita nisso, né? Na visão dele, o amor só se ama de verdade uma vez na vida. Mas, na sociedade atual, a gente tem isso que seria considerado um amor líquido, porque as pessoas elas estabelecem e rompem laços amorosos com muita facilidade. E aí, consequentemente, devido a esse uso excessivo das redes, as pessoas acabam meio que transpondo essa forma de se relacionar na internet para o mundo real. Assim como você está acostumado a bloquear pessoas, você muitas vezes, quando não está satisfeito com o comportamento delas, você resolve simplesmente abrir mão. Toda essa dependência, todo esse vício, vai gerar, claro, problemas psicológicos diversos. Alguns deles, a ansiedade, a depressão, um possível isolamento social. E aí a gente tem que enxergar, né, que essa mistura entre o real e o virtual, ela pode gerar problemas que afetam principalmente o indivíduo de carne e osso, literalmente afetam essa persona do indivíduo. E aí nós temos um problema considerável porque muitos indivíduos vão acabar sofrendo por esse mundo excessivamente virtual que às vezes ele mesmo criou,
mas que não consegue se desvincular, o que é um grande desafio que você pode também trazer no seu texto. Beleza, pessoal? Aproveita para fazer aquela redação maravilhosa, então. Me dá notícia depois sobre como ficou, se deu tudo certinho ou não. E aí sim, a gente continua a nossa conversa. Beleza, pessoal? Um grande abraço para vocês, até a próxima e tchau, tchau!